Olá, meus irmãos e minhas irmãs. É uma satisfação muito grande para mim revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje, mais que nunca, abrindo um novo ano, um novo trimestre de mensagens para a honra e a glória de Deus. Começaremos a estudar o livro do Apocalipse. Uma delícia de estudo. Com certeza, teremos momentos agradabilíssimos. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por um ano maravilhoso que tivemos de estudos, onde Tu nos abençoastes, nos dando saúde e nos dando a oportunidade de aprendizado na Tua palavra, principalmente, então, na saúde espiritual que Tu nos proporcionou no ano que passou. E que nesse novo ano, começando por essa nova lição, estudando o livro do Apocalipse, possamos ter as Tuas bênçãos e nos demais trimestres também semelhantemente. E principalmente, Tu nos abençoares para não só compreendermos, mas termos condição de praticar e de transmitir para o mundo ao nosso redor. É o que Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O livro do Apocalipse, ou as boas novas de Patmos. Realmente, o que temos ali neste Apocalipse é um evangelho, é um prosseguimento dos assuntos que aconteceram nos evangelhos. Principalmente nas mensagens do sermão profético, que também são mensagens apocalípticas, por se tratar de assuntos que desfecham com o final do grande conflito. Que num paralelo estaremos observando, de um lado, fim do mundo para uns, que é o que se revela como Apocalipse, e por outro lado, o início de uma nova vida para outros, porque os que se prepararam para servir ao Senhor, quando encontrar com Ele, será um momento de glória. Mas para quem fugiu do Senhor o tempo todo, preferiu ficar nas trevas, será terrível, será um final terrível, aonde as profecias apontam para a situação realmente lamentável para esses indivíduos. O Apocalipse, na realidade, muitas pessoas têm medo de estudar, ou por não entenderem, não terem a devida direção para o estudo do mesmo, mas devemos lembrar que a Bíblia Sagrada tem várias mensagens apocalípticas, vários autores apocalípticos, como Daniel, Isaías, Ezequiel, Malaquias, Zacarias. No Novo Testamento, Pedro tem muita mensagem apocalíptica, Paulo nem se fala, com o livro de Hebreus, dentre outros, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, é uma mensagem totalmente apocalíptica. Uma coisa que está projetada para o futuro e mostra o desfecho. E quando ele fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, mostrando o iníquo sendo desfeito pelo assopro e o resplendor da volta de Cristo. Quando ele fala da operação do erro, na altura desse mesmo capítulo, lá no verso 10 ao 12. Então são assuntos realmente bem alinhados, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, com mensagens apocalípticas. Apocalipse, na realidade, em suma, podemos ver como revelação dos episódios proféticos que culminarão com o fim do mundo. Também visto por alguns estudiosos como sinônimo do Armagedon, a última grande batalha, o último grande desfecho entre o bem e o mal. E em todos esses livros e autores que traçam mensagens apocalípticas, numa grande maioria dessas mensagens, tem muita mensagem simbólica a ser interpretada pela própria Bíblia Sagrada. Ela mesma dá a chave de interpretação do que está escrito nela. Não é interpretação de cunho humano, o indivíduo achar que eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, que significa, não. Não é assim que funciona. Nós veremos no decorrer desse estudo, principalmente hoje no primeiro tema, algumas bases interessantes para a interpretação não só das mensagens apocalípticas, mas de mensagens proféticas de um modo geral, da Bíblia, como vários outros conceitos da Bíblia Sagrada,
respeitando evidentemente num prisma teológico os princípios da hermenêutica, que é fundamental. Abrindo o primeiro tema, então, o Evangelho de Patmos. O verso para memorizar, na abertura então desse tema, Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Interessante. João escreveu isso aqui há mais de 2000 anos. E disse que o tempo está próximo. Na realidade, João foi apenas um instrumento na mão de Deus para transmitir essa mensagem para mim e para você. A ótica que estava vendo isso aqui realmente era a ótica divina, que é eterna. E realmente o que vale 2000 anos na eternidade? Nada. É muito pertinho. E se olharmos da ótica mortal, dá no mesmo. Porque o indivíduo que viu isso aqui e escreveu isso aqui como João mesmo, como todos os que descansaram um dia no Senhor, a última visão que ele viu foi essa. Foi o que ele viu, que ele contemplou, é o que ele desceu acreditando. Mas o dia que ele subir da sepultura, ressurreto, ele estará vendo Jesus nas nuvens do céu. Ele vai notar que a última visão dele foi a crença que ele tinha. E a primeira visão dele ao ressuscitar é que ele estava correto. Acreditou no que estava correto. Por isso, o tempo estava próximo. O tempo que ele estava dormindo na sepultura, se foi 1000, 2000, 3000 anos, não importa. Ele vai levantar como se estivesse levantando da cama. Porque Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 11, verso 11, disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então, desmanchou, sumiu debaixo da terra, mas está dormindo. Quando ele acordar, a sensação dele é de que estava dormindo. Antes dele dormir, a crença dele era essa, e ele, após acordar, ele viu que a crença estava correta, e está vendo o Senhor vindo das nuvens do céu, e ele vai de encontro com ele. Então, realmente, o tempo próximo para todos eles. Mas nós que estamos aqui depois de 2000 anos, estamos muito mais próximos ainda do que João quando escreveu isso aqui e os outros autores da Bíblia Sagrada, antes dele também, do Antigo Testamento, nem se fala. Então estamos bem mais próximos. Estamos no ano de 2018, entrando no ano de 2019. Então veja, estamos há 2018 anos à frente do que João escreveu, aproximadamente, e evidentemente muito mais próximos, porque vimos todas as profecias que João escreveu, tanto no Apocalipse, quanto os antigos, como Daniel, Ezequiel, Isaías, vimos tudo se cumprir, essas profecias. Então estamos realmente muito próximos. Como eu disse, realmente o Apocalipse é uma extensão, é um braço dos evangelhos. Só que com muito mais linguagens simbólicas do que os próprios evangelhos. Apesar que os evangelhos têm muita parábola e muita linguagem simbólica também. O segundo tema, o título do livro. Apocalipse capítulo 1, verso 1 e 2, vemos que o título é nada mais nada menos do que revelação. Revelação de quem? De Jesus Cristo para nós. Na realidade, a importância que tem o livro do Apocalipse é que com ele nós conseguimos abrir os olhos de maneira bastante objetiva para entender os outros livros da Bíblia Sagrada, principalmente os de cunho apocalípticos ou de cunhos proféticos, que tratam de assuntos do mesmo tema. É muito interessante observar isso. Tanto os livros de Daniel, como Ezequiel, o livro de Hebreus, no Novo Testamento, o livro de Isaías, todos esses que têm mensagens fortemente apocalípticas, com o livro do Apocalipse nós temos uma força de visão maior para compreender aqueles temas lá de trás também. Muito interessante, realmente, o que está por trás do título do livro do Apocalipse. No terceiro tema, o propósito do livro. Se observar
o verso 1 do Apocalipse 1, nós vimos que o primeiro ponto aqui é a revelação. Ele quer revelar para nós. Para ilustrar o que acabamos de dizer, podemos ir a Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Ali diz claramente que as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos, as encobertas para Deus. Agora vem cá, se está escrito na Bíblia, não está revelado? É bem verdade que muitos não entendem muito do que está escrito na Bíblia Sagrada. E erroneamente dizem, não, isso é mistério. Se está na Bíblia, não é mistério revelado. Não é mistério escondido. Então, se está revelado, precisamos somente entender. Esse é o segundo ponto. Se está revelado, nós precisamos de entender. E claro, terceiro ponto, se não está revelado, não especular. Porque não está revelado, e o que não está revelado, como disse Moisés, em Deuteronômio 29, 29, é para Deus. Não adianta esquentar a cabeça. Muito que já está revelado, já esquenta a cabeça para entender. Imagine tentar entender o que não está revelado. Agora, se está revelado, por que não entender? Por que ter medo de entender? Por que ter medo de acessar o que é verdade? A tradição treme de medo. Muitos dos assuntos que estão revelados, eles não querem mexer, com medo de mexer na estrutura do comportamento religioso que a tradição já formou, não a Bíblia, a tradição. E é justamente essa tradição a responsável por fazer da Bíblia um livro de carochinha. Muitos abrem o Gênesis para tentar entender o Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 3, mesmo até o capítulo 6, onde trata do dilúvio, quantas histórias que a gente ouve que não tem o menor cabimento e não querem dar crédito à exatidão do que está ali de fato revelado. Quando abre o livro de Ezequiel, no capítulo 1, no capítulo 8, capítulo 10, tremem também para tentar entender o que está ali. Mas está ali, é verdade. Está escrito, está revelado. Só precisamos de entender. E para entender, só a primeira coisa, precisa de humildade. Segunda coisa, muita oração. Nós temos que dar a mão palmatória, que nós não sabemos de tudo e muito menos somos donos da verdade. Quem é dono da verdade é quem revelou ela e usou os profetas para escrever, que é a divindade. Então, se eu busco a divindade, eu terei acesso a essas revelações, a esses mistérios revelados e compreenderei com a maior tranquilidade. Por mais que traga desconforto, que nos tire da zona de conforto, mas a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi o que Jesus disse. E não afeta nada na estrutura religiosa, afeta na tradição. Tentar entender certos assuntos que estão na Bíblia e que as pessoas não querem entender ou não querem estudar. Não faz questão. Qual é o foco final de tudo na Bíblia Sagrada? Não é mostrar a salvação dos seres que caíram um dia? Não é mostrar o sacrifício de Cristo? Então é fundamental entender os mistérios revelados nas Escrituras Sagradas. E se então temos humildade, buscamos em oração, aí precisa de estudo. Dedicar ao estudo da palavra. Estudar a lição é fundamental. E ampliar o conhecimento com estudos mais profundos, nem se fala. Eu tenho, por exemplo, aí no meu canal, o Escatologia, versão 4. Escatologia 4. São 37 horas de aula. Cada aula em torno de 50 minutos. Mas é um mergulho nas Escrituras Sagradas. Esses capítulos que eu citei, tudo nós estudamos. Ezequiel 1, 8, 10, dentre vários outros assuntos do Apocalipse e do resto da Bíblia Sagrada. Muito importante. Está lá revelado, não é mistério, porque está revelado. Apenas nós buscamos fazer com que a Bíblia esclareça esses assuntos de forma tranquila, sem assombros, e facilita a jornada da nossa fé ao compreendermos melhor o que está escrito ali. Que para aqueles indivíduos que escreveram na época, eles não tinham como entender aquilo ali.
A maioria do que eles escreveram, nem eles mesmos entenderam, mas escreveu para que eu e você pudéssemos entender. Então é muito importante, irmãos, realmente lembrar do propósito do livro do Apocalipse, que é revelar. E todas as mensagens da Bíblia Sagrada de cunho apocalíptico, o objetivo é o mesmo, revelação. E só cabe a nós buscar em oração a devida compreensão e o exercício da mesma, porque o fim está próximo. No quarto tema, nós temos a linguagem simbólica do Apocalipse. Veja que, quando se trata de mensagens apocalípticas, temos comparativos muito fortes realmente a serem feitos. Aqui, por exemplo, nós temos Apocalipse capítulo 13, verso 1, mas seria interessante estender até o verso 3. Apocalipse, no capítulo 13, de 1 ao 3, fica mais amplo essa comparação. Com Daniel, capítulo 7, versículo de 1 a 3 também. Se buscarmos lá em Daniel esse texto, perceberemos subindo do mar, mar representando, segundo a revelação das Escrituras Sagradas, Apocalipse 17, verso 15, águas em profecia são povos. Estamos falando de mar. Então, nós estamos falando aí de população mundial, subindo sobre o mundo, sobre a população mundial. No caso de Daniel, 4 formas de governos. No caso de Apocalipse, uma forma de governo diferente. Mas é interessante que aqueles da de Daniel, que era o leão, o leopardo, o urso e um animal esquisitão, culminaria nesse esquisitão que tinha 10 chifres, que 3 daqueles chifres cairia e nasceria uma ponta pequena no meio, que estaria representando esse mesmo aqui de Apocalipse 13, verso 1, chamado então de besta. É muito curioso isso. E é interessante, que eu pedi para olhar então até o verso 3 de Apocalipse 13, porque justamente na altura do verso 2 e 3, nós temos o DNA dessa besta, no DNA dela, aqueles 4 animais, aqueles animais de Daniel, capítulo 7. Lembra que lá ela está falando que esse animal, que é um descendente direto do esquisitão, que saiu da ponta pequena, ele tinha os pés de urso, falava como leão e tinha a agilidade do leopardo. E o dragão, que representa mais que nunca as características do esquisitão, deu-lhe o seu trono e grande poderio. Veja como é interessante os paralelos desse contexto apocalíptico, tanto de Daniel quanto do livro do Apocalipse. Nós temos aqui também como ilustração citada pelo manual, o livro de Ezequiel no capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Realmente, eu diria que o capítulo 1 todo, a visão do capítulo 1 de Ezequiel, nós temos um paralelo também no Apocalipse, que é o capítulo 4 de Apocalipse. Só que aqui Ezequiel está tratando de 4 querubins, que ao longo da leitura notar-se-á que ele também acabará chamando ele de seres viventes. E lá no Apocalipse trata de 4 seres viventes. Mas nós vamos ver aqui que são idênticas as visões, só que a de Ezequiel 800 anos aproximadamente antes de João. Mas tanto João quanto Ezequiel estavam tendo a mesma visão, tendo a mesma revelação, esses seres viventes. No Escatologia 4, até na altura de 12 ou 13 aulas, nós aprofundamos muito nesse tipo de contexto e mostrando, expondo o que realmente está ali revelado na Bíblia Sagrada toda, mas que culmina bastante com as informações aqui desses assuntos de Apocalipse e de Ezequiel. Estudem, analisem, assistam Escatologia 4, assista aula por aula e você aprofundará. Aqui nós não temos tempo para mergulhar no que está realmente revelado, mas só para mostrar uma característica também de simbologia que tinha aqui no livro de Ezequiel, lá no Ezequiel capítulo 1, no verso 10, mostra que aqueles seres viventes tinham alguns brasões
na estrutura deles, que são realmente simbólicos. O brasão de boi, de águia, de homem e de leão, que tudo tem significado. São acontecimentos interessantes de identificação desses querubins e da sua missão e da missão de voo deles. Lá no Escatologia estudaremos em detalhes isso. Aqui na lição não dá tempo de mergulhar, mas é muito curioso realmente. Agora, dentro da linguagem bíblica, olhando do prisma da teologia, olhando pela hermenêutica, nós devemos lembrar que uma profecia, quando começa simbólica, ela vai terminar simbólica. Uma profecia, quando começa literal, ela vai terminar literal. Não tem como misturar simbologia com literalismo dentro da mesma profecia. E se tratar de profecia de tempo, nem se fale. Tem uma referência até mais fácil de observação. As profecias de tempo da Bíblia, todas elas, encaixam com o que eu vou dizer agora. Profeta vivo e profeta morto. Se o profeta que proferiu a profecia estiver vivo quando inicia o cumprimento da profecia, aquela profecia será literal. Se ele estiver morto quando iniciou a profecia que ele falou, a profecia será simbólica. Todas as profecias de tempo da Bíblia se encaixam com esse padrão. Olha, por exemplo, Gênesis, quando Moisés escreveu sobre o que Abraão disse do cativeiro egípcio. Quando começou o cativeiro egípcio, apesar de Abraão não ter ido para o Egito, ficou lá na região dele, mas ele estava vivo quando começou. E a profecia durou exatamente o período de mais de 400 anos que Abraão tratou. Quando trata do Êxodo, os 40 dias que eles espiaram a terra e tiveram que ficar 40 anos no deserto, quando Moisés tratou desse assunto, foi o profeta que revelou esse assunto, Moisés estava vivo durante esse êxodo. Foram 40 anos realmente. Quando Jeremias, o profeta, falou dos 70 anos do cativeiro babilônico, ele estava vivo, foi liberado pelo próprio Nabucodonosor, quando ele atacou Jerusalém e liberou o profeta Jeremias, deu liberdade para ele. Jeremias estava vivo quando começou o cativeiro. Foi literal, 70 anos. Agora, outras duas profecias. Uma, primeira, os 2.300 anos, que começou no ano 457, escrita por Daniel, poucos anos antes de iniciar o cumprimento dessa profecia, o profeta Daniel morreu. Portanto, as 2.300 tardes e manhãs se tornaram 2.300 anos de Daniel 8,14. Os 1.260 anos, ou 1.260 dias, visto tanto por João, do Apocalipse, quanto por Daniel, todos dois, nenhum ia participar desta profecia, que o início do cumprimento dela se daria no ano 538 da era cristã. Tanto Daniel quanto João já estariam mortos. Os 10 dias de Apocalipse que João escreveu, na realidade foram 10 anos, que aconteceram entre o ano 303 ao ano 303 da era cristã. João estava morto, foi simbólico. Jesus falou dos 3 dias que ele ficaria no ventre da terra, como Jonas ficou no ventre do peixe. 3 dias literais, porque ele participou da própria profecia, tanto no início quanto no final. O milênio apocalíptico que João escreveu, João estará ressuscitado no primeiro dia do milênio. Literal, todo milênio é literal. Por isso sabemos que as 7 pragas de Apocalipse 18:8, que cairão em um só dia, nós sabemos que é literal, porque é o primeiro dia do milênio. Como Apocalipse 18, verso 10, mostra que em uma só hora todo esse planeta será destruído, essa Babilônia do planeta. Sabemos que é literal. Sabemos que o que vem de Deus é poderoso de forma absoluta e avassalador para quem não quer ficar na luz. Então, irmãos, tudo isso aqui combina, encaixa com perfeição nas Escrituras Sagradas. São assuntos que realmente nos leva a olhar com mais afinco a Bíblia Sagrada e buscar com mais força
com mais clareza as interpretações da mesma e a compreensão dos temas a serem estudados. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Busquemos com humildade, com carinho, com amor, a revelação sagrada. Quinto tema, a divindade. Aqui nós temos Apocalipse capítulo 1, verso 4 e 5 e Romanos 1, 7, que ambos os textos, que ambas as citações usam a expressão graça e paz da parte de Deus. Realmente, irmãos, é confortante saber que a palavra escrita, por trás dos bastidores da palavra escrita, está a divindade. Realmente mostrando as coisas que devem chegar até nós e nos preparar para aquele grande dia. E mais ainda, saber que quem está por trás dos bastidores não chega até nós somente com a palavra escrita, mas também vem com a palavra viva. Quantos e quantos pregadores que estão ali pregando e está jogando do Espírito Santo palavras vivas nos corações dos ouvintes, revelando coisas íntimas da vida dos ouvintes, que o pregador não sabe, mas o Senhor sabe, está atingindo ele através do pregador, através do professor que está passando a lição, através do aluno que está participando daquela lição ou daquele estudo bíblico. E o Senhor usa. Ele usou a jumenta para falar com Balaão. Imagine se não vai usar um professor, um pastor ou mesmo uma pessoa comum. Ah, mas usa, com certeza usa. Basta ser necessário. Agora, é evidente, tem muita gente que gosta de dar trabalho para Deus, né? Quer esperar até pedra falar para ele, para poder acreditar no que está na Bíblia. E eu acho que não vale a pena a gente dar esse tipo de trabalho para Deus, que pode custar muito caro, ficar duvidando da palavra e das coisas que estão reveladas. A divindade investiu muito alto para a nossa compreensão da palavra, para a nossa salvação, o Calvário. Preço altíssimo. Tudo para que eu e você possamos acreditar na palavra divina e nos adequarmos às suas orientações. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sexto tema, a nota tônica do Apocalipse. A volta de Cristo. Não só do Apocalipse, mas das mensagens apocalípticas da Bíblia. Todas. E justamente isso é verdade, porque elas culminam com o desfecho do conflito, aonde, para uma grande maioria, será o fim. E para outra quantidade de pessoas, também enorme, será o começo. O desfecho do conflito para uns é alegria, para outros será terror. Será dramático, porque há uma absoluta evidência da vitória divina sobre as trevas empreendidas por tantos e tantos anos na história do pecado. Mas, como eu disse, o Apocalipse terá um efeito distinto para cada optante. Os que optaram pela luz, estará começando tudo do zero, porque aqueles escolhidos, porque escolheram o Senhor, serão transformados e viverão como membros de raça pura, originais, como Deus criou no começo. Os outros, que rejeitaram todo o trabalho e a obra do Messias, será destruído para sempre. E por opção, por escolha errada, que preferiu insistir pela vida toda. E agora pagarão o preço, justamente porque escolheram assim. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. É muito sério esse assunto. Sétimo tema, mistérios revelados. No livro Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos, temos aqui uma mensagem inspiradora que diz o seguinte: essa revelação foi dada para a orientação e conforto da igreja através da dispensação cristã. Uma revelação é algo que foi desvendado. O próprio Senhor revelou a seu povo os mistérios contidos nesse livro e propõe que seja aberto ao estudo de todos. Irmãos,
Não é uma questão de ser nova luz, ainda que fosse. Mas tem muito assunto dentro da Bíblia precisando de brilhar na nossa vida e do mundo ao nosso redor. E nós resistimos porque aprendemos a andar num trieiro de tradicionalismo e isso acaba deixando as pessoas acomodadas e enferrujadas com relação à revelação das Sagradas Escrituras. Não foi fácil nem para o Filho de Deus mostrar que a vida dele, o ministério dele, estava cumprindo com essas profecias. Por várias vezes eles tentaram apedrejar e matar ele por se identificar como sujeito dessas profecias antigas do profeta Isaías, dentre outros. Hoje nós conhecemos a história do Calvário, a vitória do Calvário, e conhecemos um leque de profecias que se cumpriu ao longo da história. Basta buscar na história que nós vimos o desvendar amplo, o descortinar das profecias que se cumpriram. Por que não darmos atenção aos demais assuntos que têm tanta importância quanto estão revelados nas Escrituras e precisamos aprofundar? Como assuntos que eu trabalho lá no Escatologia 4. Vai lá, estude, assista às aulas, busque com oração e com fé e estude e use a tua Bíblia para acompanhar o desempenho das informações ali contidas. Meus amados, que Deus nos abençoe e nos guarde. Que naquele grande dia nós e nossos lares possamos estar todos reunidos e contados entre os salvos. Santo Deus, muito obrigado pela informação revelada na Bíblia Sagrada, a tua palavra, e principalmente pela palavra viva que tu traz e coloca fundo calando em nossos corações. Faça com que nós possamos ser dispostos a praticar com as orientações da tua palavra. Santifica-nos na tua palavra, que a tua palavra é verdade. Te pedimos essas bênçãos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Já de visão não tão distante.